Oi, pessoal. O nosso assunto de hoje é bom ser gênio? Em primeiro lugar, ser gênio não há mérito nisso. É um dom. Talvez até uma hipertrofia da inteligência, de certo modo, uma anormalidade. É uma anormalidade, assim como a inteligência baixa foge à norma, a inteligência alta demais também foge à norma. E a questão que nos interessa, é bom ser gênio? A história prova que, na maioria absoluta dos casos, não. Começa que, por ser gênio, a pessoa de inteligência muito alta tem muita dificuldade em encontrar interlocutores. Ninguém a entende. É difícil que encontre, é difícil que se sinta bem nos ambientes e assim por diante. Alguns exemplos. Sócrates foi condenado à morte por inveja e injustamente. Até uma situação famosa, né? Ele prestes a cumprir a condenação, a beber o veneno, né? A cicuta. A mulher dele foi procurá-lo e disse: Sócrates, o que mais me revolta é você estar sendo condenado injustamente. E ele disse: você preferia que eu fosse condenado justamente? E lá foi ele, fiel à sua moral, ao seu caráter, e aceitou a sentença. Poderia ter fugido, mas preferiu não fugir justamente para não dar um mau exemplo à juventude. E cumpriu as leis de Atenas, neste caso, aplicadas de um modo cruel e injusto. Platão, principal discípulo de Sócrates, por pouco não foi vendido como escravo. Aristóteles precisou fugir de Atenas para que, como ele mesmo disse, os atenienses não cometessem outro crime contra a filosofia. Também perseguidíssimo, vítima de inveja. Dante Alighieri foi exilado de Florença. Quase todos os gênios, portanto, são infelizes, são pessoas difíceis de se lidar. Michelangelo, por exemplo, era uma pessoa muito difícil de se lidar, uma pessoa infeliz, triste também. Leonardo da Vinci, mesma coisa também. Mozart, Beethoven e assim por diante. É raro encontrar os que fogem a essa situação. Existem alguns que me vêm à cabeça agora. Johann Sebastian Bach teve uma vida normal, um casamento feliz. Tiziano. Gustavo Corsão, no Brasil, Gustavo Corsão. Gênio, aliás, um gênio esquecido, vítima de perseguição, perseguidíssimo, invejadíssimo. No entanto, teve uma vida normal, feliz, foi casado 2 vezes, viúvo do primeiro casamento, se casou 2 vezes, casou a outra, feliz nos 2 casamentos, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. E já vamos parando por aí. Ferreira Goulart costumava dizer, com relação à arte especificamente, que na arte contemporânea, todo mundo é gênio. Todos se acham gênios e todos são considerados gênios. Isso é sinal da mediocridade dos nossos tempos. Eu me lembro de uma aula que eu dei, em que eu falei desse assunto, na Escola de Belas Artes da UFRJ, falando sobre a genialidade, né? E comentei esse contexto apontado pelo nosso saudoso poeta e escritor Ferreira Goulart, em que ele fez uma tirada assim satírica, né, sobre a genialidade. Eu falei da realidade da genialidade, né, porque ser gênio geralmente não é bom. A pessoa fica isolada, é muito invejada, muito perseguida e tem muita dificuldade de adaptação, né? E ela acaba, na maioria das vezes, se tornando reclusa e tudo, e se tornando uma pessoa triste mesmo. A genialidade e a felicidade são situações que raramente se conciliam, né? Aí eu contei essa história e me lembro de uma aluna ter me procurado no fim da aula e começou assim: professor, agora eu entendo esses meus momentos de depressão, por que eu me sinto tão triste? Mamma mia! Quase me arrependi de ter dado essa aula. Pessoal, por hoje aqui ficamos. Muito obrigado por sua atenção. Não deixem de dar o like, apertar o sininho e até a próxima.